Tem uma boa e uma má notícia. A boa é que eu só tenho 15 más notícias, não tem mais que isso dessa vez. Não tem 20, não tem 30. Não, tô brincando. Mas realmente, eu acho que a má, ela não é nenhuma novidade, digamos assim, né? Só é uma consequência do que a gente já sabia. A boa notícia é que eu acho que o Roger, ainda que com alguns erros que a gente já falou no último vídeo ali, né? Talvez de escalação, modificações, etc. Acho que o Roger já sinalizou algumas insatisfações dele em relação ao elenco. Não sei se eles respeitam mais o Roger do que respeitavam o Mancini. Não sei se o Mancini era tão bananão e alienado a ponto de não perceber essas carências. Não sei exatamente o que mudou de uma troca de treinador ali, de um treinador para o outro, né? Mas é notório que a direção do Grêmio agora tem outra postura. E eu não quero acreditar que tudo isso é em virtude da eliminação para o Mirassol. O Grêmio fez partidas muito piores que a do Mirassol. O Mirassol é um time até ajeitado. O Grêmio fez um jogo duro, entre aspas, ali, um 3-2 fora de casa. Foi feio, foi triste, foi horrível. Mas também não foi, né? Não foi nenhuma tragédia, um 7-1. O Grêmio fez jogos contra o Guarani de Bagé, contra sei lá quem no Gauchão, muito piores, na era Mancini ainda. Né? Então não é por causa do Mirassol que acendeu uma luz amarela. Talvez tenha até ajudado a acender alguma luz amarela, obviamente, né, essa eliminação, mas eu acho que a boa notícia é essa. Roger Machado chegou e alguns paradigmas estão sendo quebrados. E é o paradigma da obviedade, né? Que nós temos um elenco fraco e insuficiente. Aliás, eu sempre repito isso, né? Porque as pessoas esquecem, mas uma tecla que o Filipão já batia, de certa forma, e era ignorado, né? Não era atendido, ou tinha rixa com o vestiário e blá 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 blá. Mas o Filipão já dava essa letrinha do grupo insuficiente. O Filipão já pedia goleiro, o Filipão já pedia, né, um monte de coisa que não rolou. Então, assim, e casualmente eu acho que o Filipão, de todos esses técnicos que passaram pelo Grêmio, talvez fosse o que mais. Talvez não, certamente do ano passado foi era o que mais entendia de futebol, disparado. Sobretudo se a gente comparar aí com o Mancini, com o Thiago Nunes, cara, disparado. E eu acho que o Roger agora é um cara que entra que também entende de futebol. Também entende de futebol. Repito, eu não sei até que ponto o Mancini já fazia lá seus diagnósticos e não era ouvido, não era respeitado, porque também tem essa, né? Quem é Mancini na fila do pão? Quando vê ele dizia, gente, eu preciso de um atacante de ponta, e a direção dizia, tá, Mancini, senta lá, beleza. Quando vê tem dessas também, né? O que também depõe um pouco contra o próprio Mancini. E eu acho que o Roger já tem outro peso no clube, né? O Roger já tem outra... o cara entende de futebol, né? Eu não duvido também que o Roger tenha feito diagnósticos óbvios que o Mancini não fazia. Pode ser por aí também. O fato é que a boa notícia é que o Grêmio mudou de paradigma. As notícias que eu ouvi hoje dão conta de que aquele papinho do Denis de não temos dinheiro, e do próprio Romildo, né? Não temos dinheiro, o elenco é esse, nós confiamos nesse grupo, é um grupo qualificado e mesmo assim a gente está sem dinheiro para contratar e blá blá blá. Esse discursinho todo que até ontem a gente ouvia foi pro ralo. Foi pro ralo. As notícias dão conta de que eles estão atrás de praticamente meio time, incluindo o goleiro, né? Mas também passa por zagueiro, por lateral direito, até um segundo volante estão dizendo que o Grêmio já está atrás, um atacante de ponta e talvez até mais atletas possam surgir aí em alguma oportunidade. Então, assim, mudou da água para o vinho o discurso. Mudou da água para o vinho. É um pouco triste, porque a gente fala disso há quanto tempo aqui, né, neste canal, ou qualquer gremista fala aí nas redes sociais, nos botecos da vida e etc. Né? São obviedades, não é? Ninguém aqui é gênio, ninguém aqui, meu Deus, é um ponto fora da curva. Não, são obviedades que a gente repete há um ano, tem coisas que a gente fala até há mais tempo, e que agora o Denis entendeu, o Romildo se convenceu, sabe? É um pouco triste, aliás, é muito triste sob esse ponto de vista, mas não deixa de ser uma boa notícia, né? Porque o primeiro passo para a gente conseguir mudar algumas situações é
percebê-las, é entendê-las, é aceitá-las, né? Coisa que até ontem nem sequer acontecia isso. Então acho que a chegada do Roger já mostra esse novo horizonte. E qual é a má notícia então? A má notícia, cara, é que eles entenderam, mas eles não têm dinheiro e já faziam cada besteira quando teoricamente tinham, né? 2, eles não entendem nada de futebol. Então imagina o que eles vão fazer sem dinheiro e sem entender de futebol. E 3, além de tudo, como é que eu vou explicar isso? O projeto Grêmio não é atrativo para 2022. Não é atrativo. Né? Para tu atrair um jogador qualificado, de repente tu fala assim, olha só, a gente é o Grêmio, todo mundo sabe da nossa grandeza, da nossa estrutura, da nossa torcida, dos nossos títulos, beleza? E ainda por cima jogaremos uma Libertadores, temos planos ambiciosos nessa Libertadores, para jogar o Mundial e não sei o que, não sei o que lá. É um projeto que tu vende pro atleta. É um projeto. O que é o projeto do Grêmio esse ano? Venha jogar a Série B e só. Nem sonhar com Copa do Brasil dá mais. Então, isso elimina, dinheiro à parte, elimina já alguns bons jogadores consolidados e de resposta imediata. Isso também é péssimo, né? Então, assim, essa incompetência do Grêmio, essa letargia, né? O fato de o Grêmio conseguir entender isso e se mexer tardiamente fez com que o cenário agora para tentar resolver seja péssimo, né? E resumindo tudo que eu falei agora dessa má notícia, né? A má notícia dá para ser resumida assim. Beleza, a boa notícia, eles finalmente entenderam e deram o braço a torcer de que precisa reforçar e que o elenco é insuficiente. Boa notícia, né? Tardia, mas boa. E qual é a má? A má é que quem vai fazer isso é essa mesma galerinha que está fazendo há tanto tempo, né? É Romildo com Denis, com Serri, com, sabe? Com, sei lá, o CEO lá, o Amodeu, sei lá o que ele faz ou deixa de fazer, mas vai ser a mesma galerinha que vai analisar o mercado, que vai contratar. Essa é a péssima notícia, né? Porque num cenário em que tu não tem dinheiro, não tem projeto para oferecer para os caras, não tem nada, cara, quem tu vai trazer? E o Grêmio precisa de uns 4, 5, 6 caras realmente, mas que cheguem para resolver. Não é mais empilhar mais 5 Jandersons, mais 5 Orejuelas. Não é isso que o Grêmio precisa. Definitivamente não é. Né? Então, o Grêmio precisa de uma coisa chamada, claro, competência, conhecimento de futebol, muita coisa que tem faltado ali no Grêmio, mas o Grêmio precisa nesse cenário, aliado à competência e a entendimento de futebol, de criatividade. Criatividade, coisa que também eles não têm nem um pouco. Percebam, é Orejuela, que já jogou no Grêmio, sabe? Estavam falando do Edilson, é por aí, o Grêmio, essa batida do Grêmio. Eles só conhecem, eles só contratam quem o treinador conhece, já treinou o cara, indica, né? Desde a época do Renato, quando começou a rolar esse vício, né? Ou nomes óbvios que o mercado inteiro conhece, tipo o Tardelli. É só isso, cara. É só isso. Cadê a criatividade, sabe? Não tem. Aí inventaram o Campas, que foi o único nome assim, olha só quem a gente trouxe. Aí não sabiam nem quem estava trazendo, se estava pronto, se não estava, se jogava pelo meio, se jogava pela ponta. Sabe? E botaram lá 20 e poucos milhões no cara e nem sabiam quem era o cara, sabe? A criatividade que eu falo, eu repito isso, eu já falei tempos atrás, de trazer um Dudu do Palmeiras, que o Grêmio trouxe lá em 2014 ou 15, né? Que estava lá no leste europeu, escondido, novinho ainda. Um Jeromel, um cara que ninguém conhecia no mercado brasileiro, que jogou no Colônia da Alemanha, depois foi para a Espanha e não foi bem, inclusive. Um Jeromel, né? O próprio Kahneman, já era um pouco mais óbvio, né? Um cara que estava na vitrine ali sul-americana, mas ainda assim uma bela contratação, sabe? Essas criatividades de Rui Costa, do próprio Pelaipe, que trouxe o Hever e o Vitor, o goleiro do Paulista de Jundiaí, sabe? Criatividade aliada a conhecimento de futebol. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Que muitos desses caras que eu citei aqui eram baratos, não eram consagrados, eles aceitariam jogar no Grêmio ainda que numa Série B, né? E davam boa resposta. O Grêmio precisa disso, mas o Grêmio vai ter isso com Romildo, Serri e Denis Abraão debruçados no futebol? Eis a má notícia, eis a minha desconfiança. E agora é isso que nós vamos ter que acompanhar e torcer aí para ter mais sorte que juízo, porque eles podem acertar,
Até um relógio parado acerta 2 vezes por dia. Então eles podem acertar. Mas a gente vai ter que contar muito mais com a sorte do que talvez com a competência já comprovadamente nula dessa atual gestão de futebol do Grêmio. Feito! Era mais ou menos isso. Falou, abraço.